Isso é a ira de Deus, o juízo de Deus. É uma resposta de Deus para a maldade, para a injustiça, para o pecado humano. Já o amor é um atributo de Deus. Hoje nós vamos continuar meditando na vida do profeta Jeremias, né? A gente vai retornar esse companheiro com o qual há tempos aqui a gente não caminha junto com ele nas mensagens, né? Eu espero que estejam com saudades de Jeremias, né? Se não estiverem com saudade de Jeremias, eu digo que a culpa bem possivelmente é mais do pregador do que da própria história do profeta, porque a história do profeta Jeremias, todo o livro, é muito especial, cheio de lições para nós hoje. Quem é aqui da comunidade? Vamos começar com um quiz, né, para acordar nessa manhãzinha fria de hoje. Quem é aqui da comunidade, será que tem uma ideia de quantas pregações no livro de Jeremias a gente já teve aqui na comunidade até hoje? Será que foram o quê? 5? 10? Será que foram 15? 20? 25? Alguém tem alguma? Não, já tivemos 27. E a gente estava quase chegando na metade do livro. Olha que beleza, né? 27 já mensagens, essa é a de número 28. E aí é o seguinte, como há algum tempo já, né, a gente não abre juntos o livro do profeta Jeremias, a mensagem de hoje vai ser um pouco diferente. Vai ser como que uma revisão do que nós vimos até aqui na vida do profeta Jeremias, buscando recordar juntos alguns desses aprendizados que nós tivemos com esse profeta. Para essa revisão, eu vou propor uma dinâmica, e que vai ser a dinâmica da identificação, da empatia. Quando nós nos identificamos com algum ou alguns dos personagens da história, e assim com essa conexão, identificação mais forte, nós conseguimos ouvir melhor, né? Nós internalizamos aquela mensagem, nós deixamos que essa história fale mais profundo ao nosso coração, que Deus nos fale de maneira mais poderosa com a gente através dessa empatia, dessa identificação. Empatia. É isso que costuma acontecer quando a gente lê um bom livro, ou quando a gente assiste um filme, uma série, né? Você já, obviamente, imagino, né? Todo mundo aqui já teve de diferentes maneiras essa experiência. Você lendo um livro ou vendo um filme, você se emociona, né? Você assistindo um filme, você chora. Sabe o que está acontecendo ali? Empatia. Você está se identificando e se conectando com aquele personagem da história. Você está se colocando no lugar daquele personagem. Você está sentindo aquilo que aquela pessoa, naquele livro, naquele filme, naquela série, ele está passando. E aí, quando a gente treme, né, no filme de suspense, né, você começa a tremer, o que está acontecendo? Você está sentindo ali exatamente aquela empatia com aquele medo que aquele personagem está experimentando. Ou seja, isso tudo mostra como que a gente faz um clique, né? Essa conexão. A gente se coloca no lugar do personagem, isso nos faz sentir ou experimentar algo, aquela história nos toca, nos mexe com a gente de uma maneira poderosa. Eu também, recentemente, estou lendo um livro que fala algo bem interessante sobre isso da empatia. Esse autor, nesse livro que eu estou lendo, ele comenta que, às vezes, nós temos uma tendência de nos identificarmos mais com alguns dos personagens da história. E que essa tendência que nós temos de nos identificar mais com uns do que com os outros mostra, muitas vezes, revela algo sobre nós mesmos. Seja sobre a nossa personalidade, seja sobre talvez a nossa necessidade naquele momento, seja onde estamos emocionalmente, e daí, por isso, aquela mensagem nos toca mais profundamente. Por exemplo, ouvimos uma história da Bíblia, e daí alguns de nós, né, vendo aquela história dos evangelhos, nos identificamos com Jesus, com o que ele está fazendo ou dizendo. E aí, eu já comento, né? Se nos identificamos com Jesus, pode ser
Tanto algo positivo, né? Como o desejo nosso de ser bênção na vida dos outros, como talvez pode indicar algo potencialmente perigoso, né? Estamos, assim, experimentando uma tentação messiânica de buscar ser Deus na vida de alguém, de buscar ser Deus na vida de outra pessoa, e que a solução tem que passar pelas minhas mãos para resolver o problema daquela pessoa, que nós é que seremos a solução para aquele problema. Ou então, por exemplo, às vezes eu leio o texto bíblico e me identifico com os religiosos ali da história bíblica, ou com aqueles que foram condenados na sua falsa piedade, com o pecador, com a pecadora, perdoado, curado, reconciliado. E aí vocês percebem como que esse processo de empatia, de identificação vai acontecendo. Assim, nessa longa introdução, o convite hoje, queridos, vai ser para, nessa breve revisão sobre o livro de Jeremias até aqui, o convite e a pergunta será: com quem você se identifica? Com o profeta Jeremias, o seu chamado, com a sua missão? Você vai se identificar com as autoridades da época, políticas e religiosas, que foram confrontadas com aquela palavra de Deus através do Jeremias para denunciar o que ele estava fazendo de errado? Talvez vamos nos identificar com o povo, sofrendo na ameaça do exílio e depois com o próprio exílio, em todas as injustiças e o sofrimento que experimentaram. Com quem você se identificará hoje? É a pergunta que vai nos guiar como Deus vai falar ao teu coração. Como Deus vai falar a tua vida através da palavra de Deus. Vamos ler juntos agora apenas um verso e depois vamos, durante a mensagem, passear em outros trechos de Jeremias. E o verso que nós vamos ler agora está no capítulo 2, verso 17. Diz assim: você mesmo é responsável por isso, pois abandonou o Senhor seu Deus, embora ele o guiasse pelo caminho. Você mesmo é responsável por isso, pois abandonou o Senhor seu Deus, embora ele o guiasse pelo caminho. Senhor, nós oramos uma vez mais pedindo que o Senhor abra o nosso coração, nossa mente, entendimento, a nossa vida. E com teu Espírito ministre a nós, Senhor, através da tua palavra. E que esse Espírito também nos ajude para que estejamos abertos à transformação que o Senhor quer fazer em nossas vidas a partir da tua palavra, o que nós pedimos em Cristo Jesus. Amém. Primeiro, identificando-me com o profeta Jeremias. Primeiro, então, é bom a gente, nessa revisão, recordar quem foi Jeremias. Um profeta no reino de Judá, da periferia, de uma pequena cidade de Anatote, chamado ainda jovem, adolescente, para entregar a mensagem do Senhor aos reis, aos poderosos, às autoridades políticas e religiosas da época e a todo o povo, em um período bem conturbado da história do reino de Judá. Que era ao sul, porque o reino de Israel ao norte já havia caído na mão da Síria. E na história de Jeremias, nós vimos aqui nessa série, na série sobre o profeta Jeremias, vimos uma sequência interminável de reis desastrosos, corrupção, injustiça, e o povo confiando em ídolos inúteis. Depois um rei bem novo, Josias, que tenta uma reforma religiosa ao redescobrir o livro da lei escondido, o Pentateuco, em especial o Deuteronômio, e aí Jeremias começa, também bem jovem, o seu ministério profético nessa nação. Josias morre, depois uma sequência de outros reis fracos, teimosos, inconsequentes, que levaram o povo de Deus ao castigo no exílio na Babilônia. E Jeremias vai ser esse profeta ao longo de todo esse período conturbado, antes do exílio e durante já o exílio na Babilônia. Nós vimos na mensagem 2 dessa série, intitulada Não Tenha Medo, que o Senhor
com relação a Jeremias, o conhecia, o separou, o chamou. Ou seja, o chamado ele nasceu de Deus, uma vocação que surge da graça soberana de Deus, não dos méritos do profeta. Ela se desenvolveu numa relação pessoal do Senhor com o profeta, e aí a segurança que ele encontrará se baseará nesse chamado do alto, não nos seus próprios impulsos, no seu estado de espírito, humor, no que ele queria fazer ou falar, mas no fato de que Deus o chamou, o capacitou, Deus oferecendo então para o profeta a sua própria presença, fortalecendo o profeta em meio ao chamado difícil. Vimos naquela mesma mensagem que ele foi chamado, Jeremias, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar, ou seja, era uma missão extremamente difícil, ingrata. Não era fácil o que Jeremias era chamado a fazer, ainda que alguém pudesse, nós refletimos juntos, né? Mas o final era positivo, de esperança, edificar e plantar, mas no meio do caminho tinha mais verbos difíceis do que aqueles positivos do final da reconstrução. E justamente por ser uma missão difícil, o Senhor lhe disse várias vezes, não tenha medo, não tenha medo. Uma afirmação que é repetida muitas vezes ao longo do livro do profeta Jeremias e ao longo de todas as escrituras. Não tenha medo, porque eu te chamo, eu te fortaleço, eu te protejo, eu estarei contigo nessa luta, promete o Senhor. Talvez essa promessa da presença do Senhor tenha sido ainda mais importante por causa de todas as dificuldades que aconteceram na vida de Jeremias. Ele foi acusado de ser traidor, abandonado, preso, caluniado, humilhado. Muitas vezes Jeremias reclamou com Deus dessa missão difícil. Jeremias foi bem honesto, transparente no seu lamento. Nós vimos isso, algumas das vezes que nós vimos isso juntos foi na mensagem número 17, chamado O Melhor Presente é a Palavra. Quando ele diz assim, Jeremias, como estou aflito, minha mãe, quem dera eu tivesse morrido ao nascer. E em outras vezes ele também, inclusive, foi duro nas suas palavras de reclamação, reclamando de Deus mesmo, como na mensagem 21, Esperança ou Desesperança, quando ele diz assim, tu me constrangeste e eu me deixei constranger. Nesse caso, inclusive, nós comentamos naquela época que há outras opções de tradução que talvez seriam mais apropriadas aqui para captar a força do verbo em hebraico. E eu gosto, por exemplo, dessa opção de tradução que é seduzir. Tu me seduziste e eu me deixei seduzir. Tu me enganaste e eu me deixei enganar. Ou, numa linguagem de hoje, bem atual, você me fez de bobo. Forte, não? O que Jeremias parece que estava dizendo exatamente aqui para o Senhor, reclamando, bem transparente, bem honesto. Por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor me colocou nessa situação? Com essa missão que é tão difícil de carregar? Quando eu digo a palavra que é tua, não é minha, olha como eles reagem. Olha como que me tratam, o que fazem comigo. E a palavra é tua, não fui eu que inventei isso. Identificar-se com o profeta Jeremias ao longo de toda essa história pode ser algo bem difícil. Não deixa de ser algo irônico, porque muitas vezes, quando a gente se identifica com o personagem principal da história, com o herói, com o mocinho, com a mocinha, com o líder, muitas vezes pode ser um sinal da nossa autoestima lá em cima, né? Assiste Homem-Aranha e você já se imagina, né? O Homem-Aranha lá, pulando, saltando, salvando, contra os vilões. Talvez sua autoestima esteja boa, né? Você está se achando Peter Parker, é isso? Peter Parker. Aqui se identificar com Jeremias é extremamente difícil. Você se põe no lugar do profeta, do personagem principal aqui da história, e se a motivação pode ser, talvez, né, um certo complexo messiânico, de que eu tenho uma missão a cumprir que é acima da média, Deus me chamou para grandes coisas, né?
Deus me chamou para algo importante. Pois bem, aqui identificar-se com o personagem principal para trazer um baque. Ele foi chamado para uma missão importante, sim, profeta para as nações. Mas sofreu. Foi rejeitado. Brigou com Deus. Lamentou muito haver sido chamado para esse tipo de desafio, para esse sofrimento que ele enfrentou ao longo de 40 anos de dedicação a esse ministério. Hoje, você quer se colocar no lugar de Jeremias? O que o Senhor está te falando, então, quanto às dificuldades que você tem agora ou que ainda enfrentará pela frente? Como você quer abrir seu coração de maneira bem honesta diante de Deus? Para ser honesto, honesta com Deus, como Jeremias foi. E como o Senhor está te afirmando para você seguir adiante, fiel, perseverante, não tenha medo no chamado que Deus tem para a sua vida. Nós podemos também nos identificar aqui nessa revisão do livro com as autoridades políticas ou religiosas da época. E vamos fazer o segundo exercício que nós vamos fazer é exatamente esse, identificando-me com as autoridades. Na mensagem 5 dessa série, chamada Sobre Culpas e Responsabilidade, nós vimos que esse problema em que as autoridades da época estavam colocando sua esperança em alianças políticas que, ao final, não lhes ajudariam. Uma geração antes, com o profeta Isaías, eles já haviam sido alertados que uma aliança com o Egito não lhes ajudaria, mas parece que eles não aprenderam a lição. E por que isso acontecia em Judá? Será que o problema deles era porque eles tinham um ministério das relações exteriores muito ruim, né? E é verdade, nós sabemos que maus diplomatas costuma ser um problema para qualquer país. Mas parece que a raiz dos problemas deles aqui é mais profunda, inclusive de ordem espiritual e moral. Em Jeremias capítulo 2, verso 17, nós vimos o que estava acontecendo. Que o que estava acontecendo com eles é porque eles haviam abandonado o seu Deus. O verso que nós lemos ao princípio. Você mesmo é responsável por isso. Pois abandonou o Senhor seu Deus, embora ele o guiasse pelo caminho. Aliás, a palavra caminho, ela vai aparecer várias vezes ao longo de todo o livro. E muitas vezes num jogo de palavras que nos demonstra que esse tema do caminho ou dos caminhos que alguém toma é um tema importante nesse alerta na mensagem do profeta Jeremias. Quais são os caminhos, as estradas que você escolhe seguir na vida? O caminho ou a estrada que você escolhe seguir em decisões pequenas ou grandes influencia o que vai acontecer com a tua vida. Parece uma coisa tão óbvia, né? Mas se o profeta Jeremias precisava trazer essa mensagem de Deus para o povo e para as autoridades uma e outra vez, é porque eles não haviam aprendido ou se esqueciam com frequência dessa mensagem. No capítulo 2, 19, nós vimos também que o alerta era sobre essa dimensão de uma responsabilidade grande, social, comunitária, que aparece em mais detalhes em tantas outras partes do livro. Quando diz assim, sua maldade trará seu próprio castigo. O profeta entregava uma mensagem para eles que era assim, olha, a responsabilidade que você tem. Olha o poder que está nas suas mãos. E aí ele vai alertar, ou seja, por causa de sua própria maldade, às vezes pela opressão direta ou pela indiferença e omissão, é que agora o povo está experimentando um castigo. É curioso que com frequência nós reclamamos de Deus, né? Ou temos aquela atitude de achar, né? Que Deus é injusto. E se você está curioso sobre o que aparece mais nessas mensagens, vai lá no canal do YouTube. E se você tiver paciência para ouvir de novo, estão todas gravadinhas lá. Na mensagem 13, a morte subiu por nossas janelas, nós vimos algo sobre isso de tomar essa mensagem, esse alerta para nós mesmos. Quando nos identificamos com aqueles que podem exercer alguma influência ao nosso redor. Recordemos juntos. Naquela mensagem eu disse que aqueles que influenciam devem prestar mais atenção às suas palavras e atitudes.
Justamente porque eu afirmei naquele momento que se talvez eu usasse a palavra líderes, em vez de aqueles que influenciam, poderia passar que muitos de nós não nos identificássemos com a mensagem. Ó, identificação de novo, né? Que a gente poderia, não, isso é para alguém em posição de liderança, não para mim. E eu confesso para vocês que talvez, claro, quando eu, Codos e a gente tem essa posição, a responsabilidade tão importante como pastor, você vem aqui na frente, está falando, tá, né? E talvez a gente seja mais fácil para a gente, em algum momento, a gente se identificar com essa palavra dura para nós mesmos. Para tudo que nós dizemos ou fazemos, porque nós sabemos que muitas vezes estão prestando atenção à maneira como nós falamos ou como agimos. Tendo dito isso, eu creio que é importante que nós, todos nós, cada um de nós, reconheçamos que cada um de nós, em nossas famílias, em nossos círculos de relações, nós temos influência. Cada um de nós, onde nos é permitido caminhar com as pessoas com quem nós interagimos, ou ainda nesse fenômeno do tempo que nós vivemos, que são das redes sociais, onde nós compartilhamos coisas ali, postagens e tudo mais, tal, que tudo que nós falamos ou fazemos, quando visto por outros, quer queiramos ou não, estamos sim influenciando a outros. Para o bem ou para o mal. Resta saber se estamos influenciando o bem ou influenciando o mal. Se inspirando a outros com bons exemplos ou se decepcionando e frustrando a muita gente por causa das nossas palavras e ações. Então o aprendizado aqui e o convite para essa identificação com aqueles que têm algum poder para influenciar deve ser algo que todos nós devemos buscar na vida e nessa atitude de entender que quem não aprende não cresce. Em lugar de abençoar, nós trazemos o mal para a vida de outros. Deus não quer isso. Jeremias não quer isso e o alerta lhes veio de uma maneira bem clara. Nessa mensagem da morte subiu pelas janelas, quando vimos juntos, desde o mais humilde até o mais importante. Sua vida é dominada pela ganância. Até meus profetas e sacerdotes agem desse modo. São todos impostores. Oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. Dão garantias de paz quando não há paz alguma. Acaso se envergonham de sua conduta detestável? De maneira nenhuma, nem sabem o que é vergonha. Vejam que, enquanto a responsabilidade é de todos, e ninguém é desculpável, né, desde o mais humilde até o mais importante, nós vimos nessa passagem aqui que os profetas e os sacerdotes, justamente aqueles que deveriam entregar a palavra de Deus, ou naquela época, que serviam como uma mediação entre o povo e Deus, não é mais assim, né, no meio do povo de Deus, mas era assim naquela época. Essa responsabilidade de mediação, instruindo-os na palavra de Deus, conduzindo-os nas cerimônias que apontavam para a expiação, o perdão dos pecados, a reconciliação, ou ainda os profetas que eram chamados para denunciar o que estava mal e anunciar o bem, porque vimos, era a característica da missão dos profetas do Antigo Testamento. Era o papel deles, a responsabilidade deles. Tristemente não era isso que acontecia. Os líderes do povo, os sacerdotes, os profetas, diz o texto, eram impostores em suas palavras e em sua conduta. Uma tragédia. E diz o texto, nem vergonha tinham de suas más palavras e ações. Nem sabem o que é vergonha, afirma Jeremias. Eu sei, queridos, queridas, que quando a gente vê essas coisas, a tentação é grande para a gente olhar para o outro. A tentação é grande para que a gente olhe para os políticos que usam o nome de Deus, e agora nessa campanha vai ser uma tragédia, né? Como vão usar o nome de Deus? Não importa, hein? De vários lados. Como vão usar o nome de Deus?
A nossa tentação talvez seja olhar para políticos que usam o nome de Deus, mas que com as suas vidas, com o que defendem, com as suas ações, estão longe de honrar o nome de Deus. Talvez vamos ser tentados a olhar para pastores, líderes religiosos que dão um terrível testemunho público da sua fé. E os exemplos nos noticiários, lamentavelmente, são abundantes. Mas se me permite a sugestão, creio que fará mais bem às nossas almas, às nossas vidas, que nós tomemos esse alerta para nós mesmos. E por isso esse segundo convite para se identificar com essas palavras duras ditas àqueles que podem influenciar. De que adianta dizer que somos discípulos de Jesus, se com as nossas palavras e a nossa conduta não demonstramos isso? O alerta da palavra de Deus deve sempre ser aplicado em primeiro lugar a nós mesmos. Cada um de nós. Isso inclusive nos ajudará quando for necessário denunciar o mal que a gente vê ao redor. Vai ser mais fácil, mais coerente denunciar esse mal quando, em primeiro lugar, nós já vigiamos e cuidamos constantemente do mal em nossas próprias vidas. Por último, hoje eu queria convidar vocês nessa identificação para esse convite de como que a gente pode também se identificar com o povo que recebeu essa mensagem. Não com o profeta, não com as autoridades que tinham poder para realizar alguma coisa, mas com o povo, com o povão. E a gente faça esse último exercício aqui nessa mensagem, identificando-me com o povo. Esses alertas para o povo da nação apareceram em várias mensagens, como na mensagem de número 6, volte para mim. Quando lemos juntos assim, ó Israel, meu povo infiel, volte para mim, pois sou misericordioso, não ficarei irado com você para sempre, reconheça sua culpa, admita que se rebelou contra o Senhor, seu Deus. Jeremias usa então, volte, voltar. Pode ser voltar-se a alguém, ou voltar-se afastando-se de alguém, ou ainda voltar no sentido de arrepender-se, ou voltar a algum lugar geográfico. Jeremias, só no capítulo 3 e no começo do capítulo 4, usou essa palavrinha 15 vezes. Quando nos identificamos com o povo, ouvindo a mensagem através de Jeremias, é tão importante ouvir uma e outra vez esse apelo que o Senhor nos faz. E o apelo é, voltem para mim. Voltem para mim. E nós voltamos a essa mensagem, né? Que eu preguei sobre o volte para mim. E quando eu estava... eu gosto de ler, de escrever, né? Todas as mensagens que eu compartilho, eu escrevo elas, porque me ajudam muito no próprio processo. É uma maneira de registrar e refletir junto, me preparando para trazer a mensagem do Senhor aqui para a comunidade. Quando eu voltei lendo a mensagem, eu me surpreendi quando eu vi uma referência nela, eu usei como exemplo na mensagem, porque naquela semana, Ruth e eu estávamos completando 25 anos de casados, né? Aí eu falei assim, nossa, 25 anos de casados, mas eu e a Ruth agora já estamos com 27 anos de casados. Mas é que a gente se casou muito novinho, tá? Muito jovem, a gente se casou muito jovem. Claro, eu e a Ruth ainda somos bem novinhos, né? Talvez não tanto quanto éramos antes, mas enfim. E aí eu fiquei assim, mas por que eu fui contar esse negócio do aniversário de 25 anos de casamento e tudo mais, tal? Eu fui seguindo na mensagem, e a referência ao aniversário de casamento tinha sido, isso mostra que já tem tempo que a gente está em Jeremias, né? Que já tem mais de 2 anos. A referência ao aniversário de casamento foi porque Ruth e eu havíamos decidido ver juntos o nosso vídeo de casamento. E foi muito bacana, né? Ver aquelas imagens, nós ali bem novinhos, né? E vendo essas imagens antigas, nos ocorreu esse pensamento juntos. E o pensamento foi, nós pensávamos que sabíamos de tanta coisa, né?
Éramos tão seguros em nossa opinião a respeito de tantos temas, né? Coisas da juventude, e veja bem, a juventude que tem as suas belezas, suas virtudes, tanto que teve uma das pregações de Jeremias que nós falamos sobre isso aqui, sobre a importância de Jeremias sendo chamado bem jovem, Josias bem jovem, como que a juventude tem um papel importante. Então não é para falar mal da juventude não, mas pensando na minha própria juventude, como eu imaginava que já sabia de tudo. E era seguro a respeito disso. E o problema é que tem algo bonito, né, na força e na confiança da juventude, e tem seus perigos também. Parte do problema é esse de pensar que nós já sabemos tudo, que já sabemos o que é melhor para nós. E aí não ouvimos os outros. Não ouvimos outras perspectivas, ou nesse caso, que é ainda pior, não buscamos ouvir a Deus. Não ouvimos os alertas através dos seus profetas, através da sua palavra. Não ouvir porque estamos voltados a nós mesmos, como em um espelho, tão seguros de nós mesmos. O profeta Jeremias está aqui alertando uma e outra vez: deixem de estar voltados a si mesmos e voltem para Deus. O Senhor lhe está dizendo através de Jeremias: voltem para mim. E esse convite, ao final, repousa em 3 pilares: uma verdade acerca de Deus, uma condição apresentada às pessoas e uma promessa para o futuro. E uma verdade acerca de Deus. Na NVI, parece que capturou, inclusive, melhor o sentido do que aparece no capítulo 3, no verso 5, que na NVT aparece como uma afirmação: ficarás irado para sempre. Na NVI aparece isso: ficarás irado para sempre, como uma pergunta. E depois, no verso 12 daquele mesmo capítulo, vem uma resposta para essa pergunta: se Deus ficará irado para sempre, para não deixar dúvidas. No capítulo 3, no verso 12: não mais franzirei a testa, cheio de ira contra você. Deus falando: pois eu sou fiel, declara o Senhor, não ficarei irado para sempre. E esse trecho que começou com volte para mim, Deus falando volte para mim. E aí, quando a gente pensa assim, em todas essas afirmações que aparecem nas Escrituras sobre a ira e o amor de Deus, a gente percebe uma diferença absolutamente importante aqui. Se a ira de Deus, o juízo de Deus, é uma resposta de Deus para a maldade, para a injustiça, para o pecado humano, já o amor é um atributo de Deus. É uma característica do seu caráter, do seu coração, da sua atitude, de quem ele é. O amor como uma característica do seu caráter e do seu coração desde sempre e para sempre. A ira, porque ela é provocada, ela é circunstancial por causa da maldade e da injustiça, ela acaba. Tem o seu momento e acaba. Ela vai acabar quando há arrependimento, quando há abandono de toda a maldade, quando se acabam as injustiças. Já o amor, ele permanece para sempre. Essa é uma verdade profunda que Jeremias nos conta a respeito de Deus e que nos afirma e nos anima a nos voltarmos para Ele. Também apresenta uma condição nessa volta. A condição apresentada é: reconheçam a sua culpa. Parece simples, né? Bem, esse é o povo que Jeremias nos mostrará uma e outra vez que negará a sua responsabilidade. E algumas das mensagens foram sobre essa alerta de Jeremias para o povo lembrar da sua responsabilidade. Jeremias, então, apresenta essa condição: reconheça a sua culpa, volte, se arrependa. Aliás, se arrepender é outra tradução para aquela palavrinha hebraica que eu disse que é repetida tantas vezes. Arrependa-se. Deus, como o pai do filho pródigo, está pronto, de braços abertos, esperando para aquele filho que volta para ele. Volta para mim. Volta, filho que volta para ele, arrependido de seus maus e terríveis caminhos. E aí chegamos à promessa, que é repetida várias vezes
em Jeremias, e que eu nem falei tanto da promessa aqui, porque nas últimas mensagens de Jeremias, ali no capítulo 29 e 30, a gente estava falando muito sobre essa promessa, mas é bom a gente terminar de novo recordando isso, que é na verdade algo que apareceu já lá no começo do livro do profeta Jeremias. Por exemplo, crescendo na parte final do capítulo 3, para anunciar que no futuro, nem mesmo a arca, que era um símbolo da presença de Deus no meio deles, seria necessária. Eles mesmos, a cidade, na sua justiça, eles mesmos seriam o trono de Deus. A lei de Deus estaria nos seus corações. E também todas as nações viriam, não mais obstinadas em seus próprios maus caminhos, mas transformadas na sua maneira de viver, adorando agora o Deus eterno. Uma esperança que ultrapassa a expectativa de um futuro melhor para eles naquele momento complicado em que viviam. E que ia além, na esperança do que o Senhor iria completar no futuro para todas as famílias, para todos os povos da terra. A promessa que foi recordada para eles de novo quando eles já estavam no exílio. Quando vimos no capítulo 29, continuem a plantar pomares, construam casas, casem-se, tenham os filhos, que os seus filhos tenham filhos, multipliquem-se no lugar onde eu os enviei, que era o lugar de exílio. Busquem a paz do lugar onde eu os enviei, era o lugar do exílio. Busquem o shalom desse lugar, que não é o lugar ideal. Não é a etapa final dessa jornada. Mas busquem ativamente o shalom, a paz da cidade para onde eu os enviei. Porque na paz deles, vocês também terão paz. E a promessa de Deus para eles era mais fácil de acreditar quando exatamente Deus se revela como um Deus cheio de amor e misericórdia. Voltem-se para mim. Quando o Senhor, no capítulo 29, também foi e disse assim: eu sei os desígnios que tenho para vocês. E eles são de paz, de shalom, e não de destruição. Apesar das dificuldades do exílio, apesar de todo esse sofrimento, os desígnios são de shalom, de paz e não de destruição, para vos dar um futuro e uma esperança. Ou uma tradução daquele verso que eu gosto muito, que é para vos dar um futuro cheio de esperança. Voltem-se para mim. Assim tenho esperança nesse futuro melhor que tenho para vocês. Com quem você se identifica hoje? Quando você ouve de novo essas coisas de Jeremias? Com o profeta, com as autoridades, com o povo. E como você responde? Tem já nas perguntas aí, já estou fazendo as perguntas, viu, pessoal, do slide. Aí, Mike, a letrinha tá pequenininha, mas depois você recebe por WhatsApp e vai e reflete ao longo da semana. E como você responde ao Senhor nessa empatia e identificação com algum deles? Talvez a pergunta é, ao se identificar com o profeta, como que essa exortação não tenha medo te ajuda a perseverar na vocação, no chamado de Deus para você? Ou talvez, se você se identifica, né, com aqueles que podem influenciar e a fazer alguma coisa, como nós respondemos ao desafio de Jeremias para que assumamos responsabilidade pelas nossas escolhas e caminhos? Ou se a gente se identifica com o povo, quando o Senhor te diz, volte para mim, volte para mim, como que você tem respondido? Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós queremos recebê-la na nossa vida, nós queremos nos identificar, nos conectar, perceber que somos parte dessa história
que o Senhor não só falou para Jeremias, não só falou para as autoridades daquela época, não só falou para o povo em geral, mas o Senhor também está falando para cada um de nós hoje. Queremos abrir o nosso coração, queremos receber essa palavra na nossa vida. Queremos abrir espaço para a obra que o Senhor quer continuar fazendo na vida de cada um de nós e através de nós, por onde o Senhor nos levar. Seja no exílio, seja já de volta à terra, nos bons propósitos do Senhor. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém.